Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcoff com Propósito. Eu sou Ana Paula Borges, nutricionista e host desse podcast, e esse é um espaço para conversarmos sobre histórias que transformam, que inspiram e o propósito que de fato guia as nossas vidas. É um prazer receber você aqui nesse café com muito conteúdo e muito significado. A sua história aqui também importa. Hoje o nosso episódio é com alguém que, além de acolher histórias, vive o propósito de reconstruí-las com empatia e acolhimento. Ela que é psicóloga, perita e que é apaixonada por recomeços. Mas antes de nós começarmos esse episódio que está muito especial, gostaria de agradecer os nossos parceiros que tornam esse projeto possível. A Supermarket Digital, que é responsável por esse projeto e por toda essa produção que vocês estão vendo aí desse lado. Para você que deseja se destacar no mercado digital, eles possuem uma consultoria gratuita. Então, é uma empresa totalmente completa que, além desse espaço de podcast, faz todo o trabalho de social media. Então, tráfego pago, produção de conteúdo. Para você que tem essa dificuldade, aproveita. Aqui na descrição tem o Instagram deles e o link também dessa consultoria gratuita. E também a GoCoff Los Andes, que é minha parceira, que está sempre presente na minha rotina, e no podcast aqui não seria diferente. E temos aqui hoje, então, nesse podcast, ela que é psicóloga, clínica e jurídica. Ela é perita do TJ, palestrante e uma profissional que une a técnica com muita sensibilidade. E também é minha psicóloga, que é a Cassiele Dias. Seja muito bem-vinda, Cassiele. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Obrigada. Eu tenho maior alegria no meu coração de estar aqui participando desse projeto tão lindo e transformador. Amei. Obrigada por topar, é um prazer receber você aqui. Você que acolhe tantas histórias, né? E com certeza existe a sua transformação pessoal no meio disso tudo, né? Com certeza. E eu quero aproveitar esse gancho pra gente falar um pouco da sua jornada. Então, assim, eu sempre trago, né, inicialmente aqui no podcast, a jornada de cada convidado, né? Então, como que surgiu essa questão da psicologia pra você? Sempre foi um desejo ou não? Como que ela entrou na sua vida? Olha, a forma que a psicologia entrou na minha vida, ela foi de uma forma muito dolorosa de início. Por quê? Porque durante a minha infância e adolescência, eu sofria muito com a ausência paterna. Então, os meus pais, né, são separados. E durante toda a infância e adolescência, eu ficava internada, eu passava muito mal. E, clinicamente, nunca foi diagnosticado nada. Só que hoje, né, sabemos que era doenças psicossomáticas, né, era tudo voltado para as minhas emoções. Então, desde criança, eu já identificava muitas questões voltadas para o sofrimento humano. Tanto é porque eu também estava em sofrimento, né? Então, foi uma dessas consultas que a minha mãe me levou que o médico sugeriu para mim passar por uma psicóloga. E aí foi onde eu conheci a análise. Então, eu iniciei a minha análise pré-adolescente. Ainda não era adolescente, era pré-adolescente. E quando eu tive a minha primeira consulta, que eu deitei no divã, né? Eu falei assim, é isso aqui. É isso aqui que eu quero. Que aí eu fui tendo aquela conversa, foi tendo um alívio. Eu fui falando coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. Então, foi realmente uma conexão muito bonita que eu tive com aquela analista e com a minha dor, né? Porque nem eu mesma entendia o que estava acontecendo comigo, né? Então, foi aí que eu entendi qual que era o meu propósito. Nossa, né? muito cedo. Muito cedo. Ali eu entendi. Então, ali eu tive posse realmente sobre o que eu queria. Né? E não é no sentido de ajudar pessoas, não. Né? Ninguém ajuda ninguém. Né? Nosso papel enquanto psicólogo é ajudar a pessoa, né, usar essa palavra, a se redescobrir, a se reencontrar, a entender os seus traumas, né, as raízes das suas dores, que foi o que foi feito comigo ali. Então, desde então, sempre em análise. E no início, eu não tinha... fiz o ensino médio e eu não tinha condição de pagar uma faculdade, né? Então, o que eu fiz? Como a maioria de todos fazem. Vai buscar um curso técnico para bancar depois sua faculdade. Foi isso que eu fiz. Então, a princípio, foi assim que eu descobri qual que era o meu propósito, assim que eu escolhi ser psicóloga. Foi através, né, das minhas dores na infância e pré-adolescência, onde eu encontrei um analista que trouxe significado de tudo aquilo que eu estava vivendo, me ajudou a enfrentar todas as minhas dores, né, a me conhecer,
a tirar a culpa, porque eu também achava que era culpada pela separação dos meus pais, e isso não tinha nada a ver. Então, eu me descobri ali e identifiquei qual que era o meu propósito. Falei assim, é isso que eu quero fazer para minha vida. Porque as pessoas, elas vivem num estado de sofrimento muito grande e às vezes nem entendem o porquê. Por quê? Então, o nosso papel é esse, é trazer a consciência para as pessoas. Nossa, muito... Não sabia mesmo como que tinha surgido isso, que momento que você decidiu, né? Vou ser psicóloga. Então, surgiu a partir da sua história, né? Da minha história, A sua própria história. Da minha própria história, do meu sofrimento, né? Da condição social, né? Que eu vivi, que é a questão da separação, né? Dos meus pais. E hoje... É uma outra pessoa. Outra pessoa, né? Nós, enquanto psicólogos, nós temos que fazer terapia, análise, né? Também, né? Também. Então, isso foi gerado em mim, então, desde a minha pré-adolescência. E aí, eu nunca mais parei, né? Porque eu também preciso. Todo mundo precisa, né? De estar nesse lugar, né? Eu não tenho que estar só como psicóloga das pessoas. Eu também tenho o meu analista. Mas foi assim que eu descobri a importância de ter suporte emocional. Porque eu não tinha coragem de me abrir com a minha mãe. Como que eu ia abrir aquelas questões, aquelas dores com a minha mãe? E ainda eu tinha a culpa, achando que eu era culpada por alguma coisa. Então, foi nela que eu encontrei um lugar. Literalmente, um lugar. O meu lugar de fala. Que é seguro, um lugar seguro, um lugar acolhedor. Um lugar que eu poderia falar sobre tudo que eu sentia. E fui muito bem acolhida. E tem toda a questão também, essa questão é muito importante, né? De ser seguro e você ter um direcionamento também. Porque às vezes você não sabe o que fazer com o que você tá sentindo. E às vezes, a gente vai até conversar sobre isso aqui, né? Aí às vezes vai o quê? Vai descontar em algumas coisas. Sim. Ou é comida, ou é bebida, ou é, né? Tem tantos escapes, né, na vida hoje. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso, porque é uma profissão muito nobre, né? É o ser psicóloga. Então, eu admiro muito. E é transformador, né? Viver esse processo. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei assim, gente, como que terapia é vida? Eu uso muito essa palavra, Ana. Transformação. O processo é transformador. Tanto é que quando eu chego no meu consultório, eu né, sempre coloco ali na frase, né? Lugar de transformações. Porque é o lugar realmente da pessoa, é o lugar que ela, é o espaço que ela tem, né? Seja ali presencial ou online, mas é o seu espaço, é o lugar onde você não precisa de persona, você está ali realmente tendo contato com o seu eu. Sem julgamentos, sem nada. E é ali que você consegue se desenvolver. Sim. E você fala muito sobre recomeço também, né? Sim, muito. Em algum momento você precisou viver esse próprio recomeço seu? Sim, com certeza, com certeza. E é justamente por isso que eu falo muito sobre recomeço, por causa da minha trajetória de vida. Porque existem muitas mulheres que se identificam comigo e, socialmente falando, existem milhares de mulheres como eu. Com certeza. Então, eu tive, sim, um recomeço, que foi o meu divórcio. Eu fui casada durante 12 anos. Comecei a namorar com 15, me casei com 19 e fiquei casada há 12 anos. E, após o divórcio, eu identifiquei que eu precisava recomeçar. Mas como recomeçar? Eu tinha uma estrutura de vida, né? Tinha um casamento, tinha um lar, um filho, que hoje tem 9 anos. Então, ele era muito pequenininho. Não era formada ainda, não tinha terminado minha graduação. Tinha um emprego que a minha remuneração ela era baixa. E eu precisei tomar decisões na minha vida. Eu precisei recomeçar. Então, foi a partir da minha decisão que eu tive que ter forças para recomeçar, para reconstruir, para me encontrar. Porque você está acostumada a ter uma vida, né, ter uma rotina, né, querendo ou não, você tem um lar, e aí, de repente, tudo se acaba. Você não tem mais. E aí foi onde eu identifiquei que eu precisava ter esse recomeço. E que eu merecia ter esse recomeço. Só que até eu chegar nesse entendimento que eu merecia, né? Que eu merecia recomeçar, foi muito doloroso. Foi um processo com muita dor. Com muita dor. Insegurança, medo,
culpa também, né? Então, vinha... Nossa, socialmente falando, fracassei como esposa, como mãe. Então, vem uma culpa muito grande. Foi aí que eu decidi trabalhar com recomeços, com reconstrução, com transformação. Também porque eu passei por esse processo. Então, eu entendo muito bem a dor de muitas mulheres e de homens também que passam por esse processo. Eu vivi isso na pele. Eu tive que reconstruir. Então, você imagina, né, uma mulher jovem, com todas essas questões que eu trouxe aqui agora, tendo que tomar decisão e ir embora, né? Então, eu ressalto que durante esse processo foi muito importante a minha análise, muito importante. Né? Terapia, às vezes eu falo análise, as pessoas não entendem, mas a terapia, a análise, ela foi muito importante, fundamental, e as pessoas próximas de mim, que eu tive, né, o acolhimento. Mas ainda assim, mesmo com esse apoio de pessoas, em análise, em terapia, demora a passar. E aí a gente fica na ânsia de que acabe logo, que aquela angústia passe, que a vida se resolva rápido. O imediatismo, né? A gente quer que tudo resolva rápido, porque a gente quer passar por aquilo logo. E precisamos entender que é um processo. É um processo. Nada vai se resolver do dia para a noite. Eu fui casada durante 12 anos e com 1 mês, 2 meses, eu queria estar com minha vida resolvida. E não, eu tive que ter muita paciência, eu tive que me respeitar muito. E foi aí, dentro também desse processo, que eu descobri muito sobre mim, sobre as minhas forças, sobre o meu papel, né, de mãe, né, de profissional. Já tinha toda uma questão na faculdade. Então, eu me descobri muito durante esse processo. Porque, às vezes, a tendência é olhar só para o fracasso, para o que não deu certo. Tá faltando, né? Tá faltando. A nossa tendência enquanto humano é essa. E aí nós esquecemos de entender sobre o que esse processo pode trazer. Qual que é o ganho desse processo? Toda decisão tem perdas, eu sempre falo. Toda decisão nós vamos perder de uma forma ou de outra. E a gente tem que colocar na balança. O que eu quero perder? O que vai ser menos danoso? Ou, às vezes, vai ser mais danoso, mas lá na frente eu vou ser compensada. Você passa por um tempo difícil para depois, né? Não tem como. Em tudo a gente vai ter... Em tudo. Vamos ter que respeitar... Perdas e ganhos. Perdas e ganhos, e respeitar o nosso processo, o nosso limite, as nossas Até dores, onde, né? As nossas inseguranças. Então, eu tive que recomeçar diante, né? Que ainda assim temos uma sociedade ainda que traz um pouco de machismo, né? Existe uma tendência também de algumas mulheres não se acolherem. Então, ainda assim, mesmo em 2025, a gente se esbarra nessas questões. Então, você pensa que, não só como eu, mas quantas mulheres passaram e estão passando por esse momento. Então, é onde eu realmente acolho essas pessoas. Eu busco trazer essa força delas, para elas acreditarem nelas mesmas, porque vai passar. É doloroso, mas vai passar. E quando passar, e a gente olhar para trás, né, talvez foi os nossos melhores dias. Sim. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas como eu vivia aquilo, como foi os melhores, porque foi lá que você cresceu. É na dor e foi no lá que você Foi lá que você desenvolveu. Né? Aí vem aquela questão, né? Mas eu preciso passar pela dor para crescer? Não. Não necessariamente. Não né? foi a minha decisão? É isso que falta um pouco de consciência, de você se apropriar das suas responsabilidades diante das questões da vida. Eu tive uma decisão, então eu tive que bancar o meu processo pela minha decisão. Né? E hoje, sem sombra de dúvidas, foi a melhor decisão que eu tomei, né? Foi um acordo para ambos. Foi a melhor decisão. Mas teve a dor. Teve muita dor. E eu superei, eu passei, assim como eu e muitas pessoas conseguem passar. Então, eu falo, não é o fim do mundo. Um divórcio, um luto, não é o fim.
sempre vamos ter chance de recomeçar. Sempre. A vida, ela sempre Vai de recomeços. E ela sempre vai colocar desafios, obstáculos. Sempre. E nós temos que sustentar, Sim. né? Então, olhar para todas essas questões, sustentar o nosso olhar diante delas e seguir. A vida é feita de escolhas também, né? Sim, totalmente. E escolhas. você tem que sustentar aquilo que você escolheu, né? Tomar a decisão do que é melhor pra você. Igual você falou, sustentar e entender que vai passar. É clichê essa frase, né? Ah, vai passar. A gente não pensa isso no momento que a gente tá vivendo, porque a gente tá vivendo ali o processo. Tá árduo, tá difícil, né? Mas é desse processo que a gente cresce também. Cresce. E o mais importante, né? Não terceirizar as responsabilidades. Sim, assumir. A tendência do ser humano é terceirizar responsabilidades. Por quê? Não, somos responsáveis também, né? Sim. Por tudo em nossa vida. Assumir o papel de protagonistas de nossas vidas, né? Exatamente. Não terceirizar. Uhum. Ah, eu não fui em tal lugar porque fulano não foi. Gente, ontem eu atendi um paciente e ele me trouxe essa questão. Ah, eu não fui pra academia porque meu amigo, a filha passou mal e ele não foi. Aí porque ele não foi, ele também não foi. Tá vendo a influência? Existem coisas, né, que só a gente pode fazer pela gente. Exatamente. Usamos muito né, as muletas da vida. Sim. Usamos muito para não realmente ter responsabilidades. Uhum. Porque a liberdade é ter responsabilidade. Exato. As pessoas ainda não identificaram isso. Ainda não E entendi. ter liberdade é ter responsabilidade. Uhum. Aí sim você é livre, porque aí você é livre para tomar decisões, Liberdade de escolha, escolher. Né? E isso nada mais é do que ser livre, é ser responsável. Sim, exatamente. É isso. Nós precisamos entender sobre a liberdade. Falamos tanto liberdade. Ah, eu preciso tomar uma decisão para me ter liberdade. Uhum. Não, vamos assumir o nosso papel, entender tudo que acontece ao nosso redor e não terceirizar as responsabilidades. Diante de toda tomada de decisão, diante de toda problemática da nossa vida, é nós que temos que tomar essa decisão de escolher. Não deixar o outro. Uhum. A gente tende a querer sempre aquela necessidade de aprovação, né? Ai, o que você acha disso? Sempre que vai tomar uma decisão. Eu já passei por isso e é um negócio que é muito humano, né? Você querer a opinião do outro, mas a decisão final é sua, não tem como. As pessoas podem dar opinião, mas é não deixar aquilo influenciar, né? Esse é um movimento que é assim, você tenta não se responsabilizar. Uhum. Porque se algo der errado, foi culpa de fulano. De alguém. Ah, porque fulano falou isso. E aí eu fiz. Ah, eu vou... Por exemplo, né? Estou em crise com meu namorado e vou consultar uma amiga. Ah, o que você acha? Termina. Ai, a amiga termina. Aí a pessoa vai lá e termina e talvez nem era aquilo para terminar. Aí não deu certo porque eu fui ouvir a fulana. Uhum. E aonde a gente entra na parte do autoconhecimento. Sim. Essa palavra, autoconhecimento, ela já está um pouco banalizada. As pessoas falam muito de autoconhecimento. Só que essa é a palavra mesmo. Você ser a autora de você mesma. Então, terceirizar é uma tendência nossa, né, enquanto humano. Mas é dentro do processo terapêutico, né, dentro ali da sua análise, da sua terapia, que você vai se descobrindo. E aí você vai vendo que muita coisa é culpa sua, não é do outro. Isso é muito verdade. Eu comecei a fazer terapia em julho, né, com vocês. Minha primeira psicóloga e única, e o resto da vida agora. Porque, assim, eu costumo falar que nutricionista e psicóloga é igual casamento. Você tem que dar certo com a pessoa. Sim. Porque o que eu pego de paciente que chega lá traumatizado, não... comecei a fazer terapia, não gostei da pessoa e nunca mais fiz. Eu falei, não, peraí, vamos tentar, né, até encaixar. Existe isso. Mas, enfim, desde que eu comecei a fazer o processo terapêutico, mudou totalmente a minha visão sobre muita coisa, as minhas atitudes, os meus comportamentos. Porque eu comecei a me conhecer e falar, não, peraí, tal pessoa estava certa, eu achei que estava errada, mas não, era eu mesmo. Né? O amadurecimento, ele vem também aí, né? Do autoconhecimento, você se conhecer. Eu achava que eu sabia quem era eu, mas eu fui descobrindo mais coisas. Mas teve uma fase da minha vida, antes de eu começar o processo terapêutico, que eu nem sabia quem eu era. Isso era uma pergunta que me deixava muito incomodada. Quem é você? Um dia eu tive que responder essa pergunta. Eu falei, meu Deus. Nunca parei pra
nunca tinha parado pra falar isso, né? Pra pensar nisso. Então, foi um processo, assim, e dentro do processo terapêutico eu fui aprendendo mais sobre essa questão do autoconhecimento e realmente é algo que muda muita visão, muda muita coisa, né? Com relação ao outro, às nossas relações, né? Então, é algo realmente que é muito importante da gente desenvolver, né? E é só no processo terapêutico, não tem como. Não tem como. É só dentro do Você processo. se encontrar. É só dentro do processo que isso acontece. E o amadurecimento, ele vem com o tempo. Sim. Né? De acordo com você vai se conhecendo, vai se entendendo, entendendo lá suas dores, né? Seus traumas, suas feridas. E dando direcionamento para eles, né? Porque não basta entender. Exatamente. Não basta saber sobre o evento. Tem que direcionar esse evento. Né? Aconteceu, não tem como apagar. Mas tem como a gente direcionar tudo. E é dentro da terapia que a gente aprende a direcionar as nossas questões emocionais. É lá dentro. Sim. Porque a tendência também é você fingir que nada está acontecendo. Ficar inacessível, né? Pega tudo dentro de uma caixinha e põe, né, no depósito. Em algum momento, vamos nos esbarrar com a dor. Sempre vai ter alguma identificação. Só camufla, né? Isso. Né? Em algum momento, essa casquinha aí dessa ferida vai, né, ter uma rachadorazinha e vai começar a sangrar de novo. Então, temos que tratar isso. Acho que muitas pessoas têm medo de começar, porque eu já ouvi isso. E, eu vou mexer no que já passou. Às vezes é uma coisa que dói tanto, né? Que a pessoa não quer voltar atrás, não quer entender. E aí, ou a pessoa fica presa muito no passado, ela não vive, né? Se ela fica presa no passado, ou se ela vive o excesso do futuro, que é a ansiedade, né? Sim. O que acontece? As pessoas têm essa mania de falar assim, mexer no que passou. Se tivesse passado, não repetiria. Né? Tem a repetição na nossa vida. E muitas das vezes, inconsciente, na maioria delas, repetimos. Sim. Repetimos sempre, 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 sempre. Então, é ter a coragem mesmo de se conhecer. É ter a coragem de enfrentar seus medos e suas inseguranças. Dói. Mas com o tempo vai passando, o tempo vai passando e você vai se respeitando tanto. Você vai tendo um olhar com tanto amor para você que fica leve. Você consegue olhar para aquele evento que você passou e não ter mais a dor, a angústia, o sofrimento. Você direciona ele para outro lugar. O lugar da compreensão, o lugar que hoje eu consigo falar sobre esse assunto sem sentir dor, sem sentir angústia. Você só consegue falar como se realmente foi um evento. Não mais te machuca, não mais te traz para um lugar de sofrimento. Então, é realmente dentro disso que a gente vai aprendendo também a se amar e se respeitar. Sim. É um processo muito bonito. Com certeza. As pessoas precisam, as pessoas precisam passar por esse processo, precisam entender o quanto é bom se conhecer, se amar, se respeitar. Isso torna a nossa vida mais fácil e a dos outros também. A dos outros também, isso também é importante, né? Sim. Essa questão que você trouxe sobre falar com tranquilidade, né? Você trouxe hoje, com tranquilidade, a sua história aqui. Por quê? Foi uma coisa que já passou. Mas que um dia já foi muito sofrimento. Que com certeza, ao tocar nesse assunto, você já queria chorar, né? Chorava Era uma muito. uma outra realidade. Chorava muito, não conseguia falar. Era poucas pessoas que eu falava. E quando eu falava, eu me emocionava muito. Né? Porque mexe com a autoestima, né? Mexe com todos os pilares da vida. Todos. Então, hoje eu posso repetir essa história 1000 vezes, se for preciso. Né? Às vezes, até eu faço até uma gracinha com essa história. Porque às vezes eu falo assim, nossa, como que eu fui capaz de dizer isso, de fazer aquilo? Meu Deus, como é que eu aceitei como isso? Que eu estava, né? Por que eu fiquei tanto tempo? Então, hoje é super tranquilo, né? E como tantas outras questões também. E é isso que acontece dentro do nosso processo de terapia. É realmente se conhecendo e chegar um momento que você olha para trás e fala assim, nossa, eu cresci ali naquele tempo. Aquele processo, E às vezes é o momento que você mais cresce, né? Me trouxe força, muita força.
Muito bom. Mas, com certeza, no momento não foi nada fácil, né? Nada fácil. Mas tudo passa. Cá, e como que foi a sua experiência, né? Como perita judicial? E como que ela influenciou hoje na sua técnica, no seu trabalho? Conta pra gente um pouco sobre essa questão. Olha, se você for reparar na minha história, sobre como eu comecei até agora, você vai ver que tudo vem muito linkando com a minha própria história de vida. Sim. Né? Então, antes de terminar a graduação, eu já sabia qual especialização que eu ia fazer. Tanto é que eu terminei a graduação, já fiz a especialização de psicologia jurídica. Então, foi algo que me despertou a psicologia jurídica, porque eu vi a necessidade, dentro dos processos de divórcio, de ter um direcionamento. Eu tive direcionamento no meu processo de divórcio, tive tudo. Mas eu percebia que tinha muitas pessoas que não tinham, estavam em estado de sofrimento, sem acompanhamento. E muitas coisas também que eu fui identificando em estágio, em conversa com colegas, que às vezes eram pequenos ajustes de comunicação que um casal precisava para não chegar num divórcio. Então, assim, foram histórias que eu fui conhecendo. Eu falei assim, nossa, a comunicação. É a gentileza, é o amor, Sim. é a falta de pedido de perdão, é o reconhecimento dos erros. Os detalhes, né? Detalhes que passam despercebido dentro das relações. Então, antes de concluir a graduação, eu já comecei a atuar como perita e assistente técnico. Então, como que funciona isso? Dentro tem o Tribunal de Justiça, onde é voltado, né, os processos, né, de separação, de divórcio, guarda, enfim, todo esse contexto jurídico. Então, sempre eu sou nomeada pelo tribunal para fazer perícias. E eu sempre sou nomeada dentro da vara da família. Gente. Então, a minha atuação hoje, enquanto perita assistente técnico, é na vara da família. Caraca. Então, eu trabalho com crianças, né? A perícia, ela envolve crianças, né? Que é a guarda. Então, envolve as crianças, os pais. E a gente pega pais machucados, feridos, crianças, né? Sofrendo ali um abandono, mesmo dentro de casa, com o pai e com a mãe dentro de casa. Então, eu realmente estou no lugar certo. Nossa, eu não sabia mesmo dessa história, caraca. Eu estou realmente no lugar certo. Então, tem um atendimento também que é voltado para casais que estão nesse processo de separação, né? Às vezes, tem casais que me procuram antes da tomada de decisão do divórcio. Então, já teve casais que se reconciliaram, entenderam que não era necessário chegar no ponto de divórcio. Alguns ajustes Outros já estavam realmente era a decisão certa a ser tomada, né? Diante ali, eles identificaram isso, só que aí não teve aquele desgaste de briga judicial. A gente já faz os acordos ali sobre a guarda dos filhos, sobre férias, feriados, valores. Então, tudo fica mais leve. Então, quando as pessoas nos têm, né, tem esse auxílio especializado, nossa, Ana, fica muito mais fácil. Fica muito, assim, leve para eles. Nossa, muito, então, eles chegam super né? carregados, com ódio, com raiva, querendo brigar, querendo alfinetar um ao outro, né? E também, assim, tem as particularidades das histórias de cada um. E saem realmente super tranquilos. Então, tem as audiências de conciliação também, que eu participo. E ali também a gente define sobre tudo, para o bem-estar da criança. O foco principal é o bem-estar da criança, não é do adulto. O adulto, ele literalmente ele precisa se virar com as suas questões, já né? Nosso amparo, nosso amparo, nosso cuidado é voltado para a criança. Então, tem toda essa trajetória, né, como assistente técnico também. Então, tem essa questão, o atendimento clínico também voltado. E sempre direcionado para essa área, né? Sempre direcionado para essa área. E eu sou apaixonada em fazer isso. Eu tenho muita alegria em ver a mudança das pessoas.
em ver, né, a reconciliação consigo mesma e de consequência, né, com as pessoas que estão ali no âmbito familiar, né? Então, assim, a família, ela vem se dissolvendo muito por coisas pequenas. E eu falo com toda certeza, né, diante dos meus atendimentos clínicos, de consultório, tem muita coisa que pode ser resgatada, pode ser melhorada. Sim. Basta a pessoa ter coragem, realmente, para buscar o seu autoconhecimento, reconhecer os seus erros e querer fazer dar certo. Mas, em contrapartida, também tem as decisões que precisam ser tomadas para um fim mesmo, né? Como foi o meu também. Então, só que aí, quando isso se torna consciente, não dói tanto. A gente consegue fazer as coisas mais direcionadas. Quando temos a coragem realmente de enfrentar tudo isso e buscar uma ajuda, um auxílio. Acho que isso é o principal, né? A pessoa tomar a decisão de realmente, não, eu preciso de ajuda para melhorar isso, né? E quando a gente fala de uma relação, né, casal, precisa de ter, os dois lados precisam decidir querer melhorar. Se for para, né, quer realmente, precisa os dois, não adianta só um lado, né? Senão também não funciona. Às vezes, sempre um tem atitude, né? De buscar. De buscar. Sempre um tem essa atitude. E aí, a gente trabalha o próprio eu da pessoa, não o outro, né? Depois, sim, tem esse conjunto, né? Dos dois, quando é casal, por exemplo. Mas, enquanto a pessoa única em terapia, a gente trabalha o eu dela. E, através das mudanças, o outro percebe. E o outro também vai mudando. E, a maioria das vezes, toma a decisão também de ir para terapia. Vai buscar outro profissional. Não, eu não quero fazer com a sua. Vou buscar outro. Mas entendeu através do comportamento, da mudança do outro. Eu costumo falar que quando a gente não pode mudar o ambiente, a gente tem que mudar a nós mesmos. Porque, por consequência, vai refletir no outro. Pode ser que demore, né? É o que eu sempre falo para os pacientes que chegam no consultório. Às vezes o marido não faz dieta, o marido não vive um outro estilo de vida e ela tomou a decisão de ir. Eu falo, não tem como você querer mudar os hábitos dele. Não, você vai mudar por você. E por consequência, uma hora ou outra, e acontece muito. Primeiro vai a mulher, de repente arrasta o marido, tá lá os dois. Então, assim, só que é um processo, né? Para que haja mudança no outro ali, a gente tem que trabalhar esse eu. Por isso que eu acho que é tão alinhado essa questão da alimentação também com a parte do suporte emocional da terapia. Muito total. Ká, vamos falar agora sobre essa questão do acolhimento, né, e da transformação. Como que é pra você, assim, que eu tenho certeza que você ouve muitas histórias difíceis, né, assim, nas sessões e tudo. Como que é pra você passar por isso sem absorver tudo? Como que é esse processo? Às vezes eu fico imaginando, como que... Ai, Ana, olha, primeiro, como eu disse no início, nós, né, profissionais, nós temos a nossa terapia, a nossa análise. Tem supervisões de casos, né? Muitas das vezes precisamos buscar outros profissionais voltado também para essa área, por exemplo, seja na questão jurídica ou um caso clínico muito complicado, precisamos buscar essa orientação também para elaborar melhor o atendimento, né, do paciente. Então, a principal questão é cuidar de mim. De você. Porque eu também tenho as minhas questões. Né? O psicólogo, ele não tem a vida perfeita, igual as pessoas pensam. Que, com certeza. Né? Olha, só a gente olhar aqui do começo da minha conversa, olha o processo que eu passei, a minha história, né, de vida. Então, tá longe de ser perfeita. Né? Longe. Então, temos, né? Tem a minha análise que me ajuda muito com as minhas questões para me entender. Porque muitas das vezes a gente esbarra com a identificação de história de pacientes, né, que tá passando algo que eu já passei, tanto pelo é que eu trabalho com essa questão de transformação, de mudanças, recomeços, né, a questão familiar voltada para a jurídica. Então, são coisas que fazem parte do meu processo lá de anos atrás. Então, eu preciso estar muito bem assegurada, assistida dentro da minha análise. Uma das primeiras questões é essa, né? E ter a supervisão
E realmente entender o que é do outro, né? O que é meu. E assim, é claro, né? Que tem momentos que algum paciente precisa de passar por uma decisão, por mudanças. E vez ou outra a gente fala, nossa, será que a pessoa fez? Será que a pessoa conseguiu? Aí tem outras questões assim, nossa, se essa pessoa não fosse meu paciente, nós seríamos muito amigas. Eu sou humana. Eu tenho as minhas emoções, eu tenho tudo, eu sinto muito, nós sentimos muito. E tá longe de ser aquela psicologia engessada que era antes, que o psicólogo só ficava parado olhando pro paciente, balançando a cabeça, ouvindo. Não, tem interação, porque é através dessa escuta, né, que a gente tem, que a gente ouve entre linhas, que a gente faz uma pergunta de volta pro paciente. Que a gente implica, né? Na psicanálise, a gente fala de implicar o paciente. A gente implica mesmo ele, mas é para ele mesmo trazer a resposta, levar ele num nível de consciência tão grande que ele fala assim, ó, tem um insight, fala, meu Deus, é isso. Então, a gente vai trazendo essa implicância. Provoca, né? Provocar, porque eu não posso falar, olha, Ana Paula, hoje você vai fazer... Não vou, porque é você que tá sentindo. Eu acho que muitas pessoas pensam isso, né? Ah, vou fazer terapia porque aí vai resolver meus BO tudo. Não. Vai te ajudar você mesmo a tomar a decisão. Sim, né? Porque essa decisão, ela tem que ser consciente e por você. Sim. Não... Porque se fosse assim, você perguntaria à sua amiga a opinião dela para uma tomada de decisão. Sim. E não é isso. É bancar as nossas escolhas. Né? Encarar de frente essas escolhas. Então, tem todo esse contexto da Cassiele, da psicóloga Cassiele, de ficar pensando, nossa, de vibrar quando, né, com o sucesso do paciente, de ficar bem, de falar assim, nossa, chegar no dia... Eu gosto de tomar vinho, né? Eu vou tomar um vinho hoje em homenagem a esse dia. Eu tenho essas questões, porque eu sinto muito, assim, as emoções. Eu quero ver as pessoas tendo cada vez mais consciência do que machucou, direcionar o que machucou, crescer, né? Tomar decisões assertivas, dizer não, se respeitar, se colocar limites. Então, cada vez que eu vou vendo a evolução desses pacientes, a cada entrega, animada, feliz. Cada entrega de laudo, de perícia, eu vou vibrando muito. Sim. Mas sempre tô lá cuidando de mim, porque não pode ter esse envolvimento. Tem as emoções, não o envolvimento em si. Mas a emoção a gente sente. Nós somos humanas. Então, por trás, né, da Cassiele ali sentada na cadeira, atendendo, tem o eu mesmo. Né? Eu tenho as técnicas, eu tenho conhecimento, né, para fazer, para direcionar isso tudo, mas eu sinto as coisas. Humano, né? Não, eu te entendo muito. Eu com meus pacientes também, toda vez que tem das pequenas a grandes mudanças, eu fico, meu Deus, eu comemoro assim como se fosse meu, sabe? A gente sente, né? Nossa. Faz parte também. Faz parte. A gente lembra e fica naquela questão, nossa... tomara que passe logo. Tomara que, né, na próxima sessão a gente vai revisar ali o caso, o prontuário, ver como foi a última sessão. E aí a gente já sabe como vai direcionar aquilo tudo. Muito bom. E é fantástico quando o próprio paciente fala assim, nossa, eu consegui tomar essa decisão, eu entendi sobre a sessão passada, eu entendi isso. Aí eu falo assim, ai, que bom. Que bênção, né? É maravilhoso. Muito bom. E dá pra ver, assim, o quanto que você fala com alegria disso. Porque você enxerga a transformação no outro e isso te traz felicidade. Você tá vivendo o seu propósito ali, realmente, né? Desde o início que você veio contando a sua história, você foi me contando cada detalhe de como que foi surgindo. Você foi especializando naquela área onde você mais sofreu e tá ajudando pessoas a reconstruírem a vida delas. Né? Então, você tá vivendo totalmente. Não tem preço pra mim. Pra mim, a verdadeira alegria da vida é você saber a que veio. Nossa, O que você tá fazendo aqui na Terra? Fazer sentido, qual que é o seu propósito? Você tá indo por ir? Tá tomando decisões por tomar? Não. De fato, o que você entrega pra si? O que você entrega pro outro? Qual que é a diferença que você vai fazer? Essa é a plenitude da vida, a verdadeira alegria. Não é só trabalhar com o que gosta. Não, é questão de propósito. Sim. E o propósito, ele não é uma coisa específica. O seu propósito não é ser psicóloga. Não é só isso, é o processo, né? É o processo, Existem é muito muitas além. coisas. É muito além. Então,
Isso me traz muita alegria. Eu sinto uma paz, eu sinto alegria em cada detalhe, em cada pessoa que chega no meu consultório, né? Via, né, terapia, via processos, né, judiciais, mas é algo que eu tomaria essa decisão 1000 vezes. E passaria por tudo de novo que eu passei lá na minha infância, na minha adolescência, né, o meu processo de divórcio, né, tudo isso eu passaria novamente para me estar vivendo hoje, o meu propósito. Onde a gente está, né? É isso. Tudo... Existe um propósito para todas as coisas, né? Tudo aquilo que a gente passou, uma hora a gente... no momento que a gente tá passando por aquilo, a gente não entende. Mas lá na frente, tudo faz sentido. Deus faz tudo certinho. É incrível, tudo né? Certo. Por isso que eu falei que muitas das vezes, quando a gente traz um nível de consciência, de respeito e de amor por nós, vamos olhar nas piores dores que vivemos e falar assim, não, foi ali que foi bom. Foi ali. Mas é muito difícil chegar assim, de olhar para trás e entender isso. Mas chega um momento que isso acontece. As pessoas, a maioria vai chegar nesse nível de consciência de falar, não é que eu precisei de passar, mas é diferente, né? É diferente. Porque, nossa, eu precisava de passar. Não, não é sobre isso. É sobre você entender que você passou. Sim. Se você teve responsabilidade ou não, você passou. Eu não tive culpa dos meus pais se separarem. Eu passei dentro daquele processo. Simplesmente. Então, eu tenho que olhar. Hoje eu olho para ele e tá tudo bem. Então, realmente, ali foi onde tudo aconteceu. Para mim estar aqui hoje. Com certeza. Ai, que lindo. Muito bom. Ká, vamos falar agora sobre essa questão. Quero saber da sua visão, né? Com relação à importância desse cuidar emocional com outras áreas também, né? Como, por exemplo, a nutrição. Qual que você acha que é a importância desse trabalhar em conjunto dessas áreas, principalmente da saúde, né? A gente fala para um completo. É muito importante. E hoje, né, trazendo assim para o século que nós estamos vivendo, em consultório mesmo, e em conversa também com outras colegas, outras profissionais, a questão alimentar é algo que está pegando muito a população, muito. Porque as emoções não são bem geridas, né? Então, o que as pessoas hoje buscam? Uma válvula de escape. E a maioria hoje busca essa válvula de escape na alimentação, na bebida, né, em tela. Enfim, cada um direciona. Mas a questão da alimentação realmente está muito forte. Então, ter parcerias, trabalhar em conjunto, né, com a nutrição, com a terapia, é um processo extremamente importante, principalmente para as pessoas que já identificam que tem alguma compulsão alimentar, que tem alguma questão voltada para a alimentação. Então, eu falo com toda certeza diante do que eu vivo, né? Eu não posso falar por outros profissionais, mas diante do que eu vivo. Não adianta só cuidar com a nutricionista ou só com a psicóloga. Não tem, sabe por quê? Não traz grandes evoluções. Chega um momento que não flui. Chega um momento que não flui. Então, quando você une essa comunicação, aí sim o paciente consegue ter resultados. Porque ele pode chegar com a queixa da alimentação, que não consegue perder peso, enfim, com as questões ali. E aí você vai dedicar o seu tempo, a sua energia, o seu profissionalismo, tudo. E aí, às vezes, você vai chegar num nível e falar assim, não, mas não tá tendo resultado. O que está acontecendo? E aí, ali, a questão emocional. Né? A pessoa está comendo, né, compulsivamente. A pessoa não está entendendo por que come tanto. Está descontando alguma coisa. Tem pessoas que chegam e nem percebe a forma. Nem percebe a forma. Meses depois, anos depois, você fala, nossa, peraí, como é que eu cheguei aqui? Aí vai... Exatamente. A pessoa nem vê. Como sem ver. Não quando vê. É assim. Então, assim, ela tá comendo, a gente fala que ela tá comendo as emoções. Literalmente. Tá comendo as emoções. Então, esse lado de trabalhar em conjunto com outros profissionais da saúde, só voltando lá atrás, eu fui várias vezes para cardiologista. Várias vezes. E ele teve a sensibilidade, né? De entender que não tinha nada clínico. Então, olha para você ver. E hoje na nutrição...
Na nutrição é assim também. Às vezes a gente entende, fala assim, olha, para o paciente, olha, você precisa fazer um acompanhamento nutricional. Não tem como seguir dessa forma. Né? Então, a pessoa, ela não está entendendo as suas emoções, ela não está gerindo elas, e aí ela vai lá, busca uma válvula de escape e vai para alimentação. Eu costumo trabalhar muito com meus pacientes algumas ferramentas, né? Porque, assim, normalmente quando desconta na comida é o quê? Ai, estou ansiosa demais, aconteceu um problema no trabalho, briguei com o marido, não sei o quê, problema em casa ou no trabalho. E aí a pessoa desconta na comida. Tá estressada, come. Tá feliz, come. Tudo come, né? Tá triste, come. Ai, eu mereço. Chega no final do dia, eu mereço comer isso daqui. E aí, às vezes, exagera. E, às vezes, tá buscando o quê? Soluções ali na comida. Aí eu costumo falar que a geladeira nunca vai ser solução para os nossos problemas, né? Não tem como. E às vezes as pessoas, elas não se permitem sentir. Por isso que entra a importância do processo terapêutico, né? Se permitir sentir e buscar direcionamentos que não seja a comida. É porque sempre vai ser momentâneo, né? Sim. Essa questão, essa compulsão. Tá com um problema, come, né? Hoje eu mereço. Nosso dia foi muito estressante, eu mereço, né? E muitas das vezes também traumas, sim, né? Pessoas teve traumas na infância, muito. Na adolescência. Reflete. E outra coisa, algumas falas, trazendo em caso clínico, algumas falas de mães, de pais, ali na infância da pessoa, traz todo um contexto da vida adulta da Totalmente. pessoa. E já aconteceu muito, assim, da pessoa ter, dentro do processo terapêutico, ela ter insights sobre palavras ditas na infância. E entender o porquê que hoje, né, tem essa questão disfuncional com a alimentação. Muito bom falar disso. Porque às vezes a pessoa não tem nem consciência. Não e lá tem consciência. dentro, ela falando alguma coisa, ela lembra, né? Não tem. Olha só. Mães exigentes demais, sabe? Você tá gorda, você tá muito magra, você vai comer de novo. Então, são falas que marcam a vida da pessoa. Totalmente. E aí, quando ela... Ali, aquela fala tá regendo a vida dela, enquanto adulta. Sem ela perceber. Sem ela perceber. E aí, assim... E quando se falando de traumas, alguns eventos mesmo, que nem é voltado para pai e para mãe, mas de alguma forma isso vai sair. Sim. No corpo, de alguma forma. Então, quando não expressamos, não entendemos as nossas emoções, nós vamos adoecer. Com certeza. De uma forma ou de outra, nós vamos adoecer. Então, tem muitas pessoas que não têm diagnóstico. Para diagnóstico não tem nada. Mas o que são as emoções. Então, muitas coisas que acontecem ali na nossa vida durante a formação, né, da nossa identidade, que vai acarretar grandes problemas futuros. Com certeza. E a questão da alimentação hoje é um ranking disparado. É disparada essa questão. E aí, dentro da terapia, a gente consegue identificar muitas coisas que aconteceram, né, e hoje tá aí regindo a vida da pessoa. Sim, que a e pessoa toma consciência, né? E quando ela começa a decidir que o problema não é comer. Nunca foi, né? Nunca foi. O problema não é comer. A gente pode comer, não tem problema. Mas como que eu estou comendo? É a forma que você está comendo, né? O comer não é problema, mas é a forma. Né? Qual que é a falta, né? Você está buscando preencher o quê, né? Com essa alimentação. Algum vazio tá... Então, o que você busca, né, nesse exagero? Né? E seja em qualquer outro exagero, né? Mas aqui especificamente da alimentação. Todo excesso esconde uma falta. Essa frase é muito real. É muito real. E você pode notar o nível de ansiedade dos seus pacientes com a questão da alimentação. Totalmente. Porque sempre está buscando alguma coisa. Eu não estou tendo resultado, eu não estou conseguindo avançar. Mas a pessoa tá ali o tempo todo em círculos. E outra coisa, se sabotando o tempo inteiro. O que mais a gente vê é paciente sabotando, não é? Sim, demais. Muito. Assim, trazem desculpas o tempo todo. Mas é porque tá tentando tampar alguma coisa. E aí a gente nota a diferença da relação com a comida depois que a pessoa decide cuidar das emoções e cuidar da alimentação. Aí é um conjunto. E aí, quando a pessoa traz isso, aí acabou, aí
Perfeito. Não né? tem como. Só desenvolver cada vez mais, sabe? Se compreender cada vez mais. Olhar e falar assim, eu não preciso disso aqui agora. Eu não preciso de comer desse tanto agora. Eu não preciso, né? Às vezes a pessoa acabou de almoçar ou de jantar e já vai... Abre a geladeira querendo caçar alguma coisa, naquela ansiedade. Olhar e falar assim, não preciso. Porque nós precisamos ter o controle sobre essas emoções, sobre essas compulsões. Sim, eu costumo explicar sempre sobre essa questão da fome, né? Que existe a fome física, a fome emocional que a gente come pelas emoções, e existe a vontade, né? Que a vontade é aquela que a gente tem específica de alguma coisa, que traz alguma lembrança. É o bolo que sua avó fazia, é algo específico. Mas a fome emocional, ela vem disso. Ela vem de você querer descontar alguma frustração, de algum sentimento, de algo que não foi resolvido, né? Então, por isso que eu sempre falo nos meus atendimentos, minha consulta nunca é só sobre o que você vai comer. Estamos aqui esse plano alimentar. Não adianta nada o plano perfeito se você não consegue seguir e fazer, né? Então, eu dou esse suporte para o paciente, porque não tem como. É o como, você trouxe aqui, né? O como você come, aonde que você tá. Quando a gente vai ver os gatilhos que levam a pessoa a comer, normalmente é no mesmo horário, no mesmo lugar. Então, existe, às vezes, um padrão de coisas que acontecem ali, né? Então, por isso que é muito importante a gente cuidar do emocional, e não tem como. Eu não desvinculo a parte da nutrição com a psicologia. Andam juntas. Andam juntas. E é importante darmos espaço para o paciente, né? Para ele poder falar realmente sobre as suas questões, né? Nossa, já falta 5 minutos. Meu Deus, como passou rápido. Estamos quase finalizando, mas, quero te fazer mais uma pergunta aqui. Sobre a questão de propósito, né? E dessa saúde integral. Como que a psicologia para você, ela trouxe essa força da escuta, né? E como que você enxerga a questão, que eu sei que você é uma pessoa de muita fé, né? Crê em Deus. Sim. E eu queria que você trouxesse aqui pra gente como que essa questão da fé, da espiritualidade, né? Como que ajudou no processo de propósito, no processo terapêutico, né? Como que é para você essa parte, assim, ela é importante? Como que... É um pilar fundamental. Não tem como fugir disso. E aí não é se falando de religião, né? Falando de fé. Sim. Cada um tem a sua fé, cada um tem a sua religião, mas é um pilar que ele precisa ser nutrido diariamente. Da mesma forma que você se alimenta todos os dias, você tem que alimentar a sua fé também todos os dias. Nós precisamos, né, enquanto seres humanos, acreditar em algo superior. Porque tem momentos, Ana, que não é terapia, não é uma conversa com uma amiga, é algo para além disso, é uma intimidade maior, né? É você acreditar, é você olhar e acreditar que você vai conseguir, que você vai passar por aquilo. Então, ter a intimidade, né, com Deus, eu trago Deus porque é o que eu acredito, né, falando de mim, da minha fé. Sim. Então, ela é fundamental para mim hoje, né? Ela me ajudou muito, a minha fé me ajudou muito e me ajuda muito. Então, é um lugar que eu não deixo de alimentar todos os dias, porque isso traz resgate. A fé resgata. Total. Ela resgata, ela nos tira de lugares que muitas das vezes nenhum profissional iria conseguir tirar. Sim. Então, é realmente algo que é sobrenatural mesmo. É você acreditar no que você não vê. Vem. É você olhar e falar com Deus. É você pedir forças, ânimo, direcionamento, sabedoria para lidar com todo o contexto de vida. E você receber de forma genuína, gratuita. Sim. Né? É gratuito. Então, a fé ela é importante. A gente precisa cuidar desse pilar também. É um dos principais. E isso é, de muito tempo atrás. Se a gente for buscar aí a questão da filosofia, essas questões, até em estudos em psicanálise, a fé ela é fundamental, independente de religião. Perfeito. Ela precisa estar presente no nosso dia a dia. Sim, é um pilar realmente muito importante que não tem como, né? Eu costumo falar que antes de iniciar a terapia, Deus era... Ele é assim, o maioral de todos, não tem como. Então, tem coisas que é só ele, né? E uma vez eu ouvi um pastor falando sobre essa questão da ansiedade, que ele falou justamente que a ansiedade ela é a falta de fé. E isso mexeu muito comigo. Meu Na Deus. época eu tava num processo de, né?
a minha caminhada com Jesus ali. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, faz sentido. Eu tava muito acelerada pelo meu futuro, assim, eu queria tudo pra ontem. Então, quando a gente vai acalmando, entregando realmente tudo pra Deus, o fardo vai ficando mais leve, porque o fardo dele é leve, né? Sim, aí onde a gente falou sobre o autoconhecimento, que a gente vai se conhecendo tanto, que a gente vai entendendo que todos os pilares precisam ser nutridos. Sim. Não é só, Nossa não é só carreira, um. nossa São carreira, a nossa questão financeira, nossos estudos, a nossa fé, a nossa casa, tudo, né? Então, sempre buscar, porque o equilíbrio ele não existe, sempre vai ter alguma coisa acontecendo A na gente nossa fala vida. muito sobre a questão do equilíbrio, mas é difícil, Não, né? eu sinceramente não tem como ter equilíbrio. Eu estou, minha vida está equilibrada. Não, sempre tem algo acontecendo. Alguma coisa vai estar pesando mais do que a outra. O que a gente precisa é sempre estar olhando se não está faltando. Sim. Qual pilar que está faltando, que está escasso. Sim. E um dos pilares que a gente não pode deixar escasso é o da fé. Sim. É o da Tem que fé. nutrir todos os dias. A tal da constância, ela é pra tudo. É para tudo. hábitos alimentares, o treino, é a oração, ela é a Bíblia. Não tem como, é todo dia. Todos os né? dias. Não tem como você desvincular disso. Muito bom. E o autoconhecimento, ele é muito importante, né, Ká? Como uma última pergunta agora, assim. Você acredita que o autoconhecimento, ele tem um papel, assim, fundamental na mudança de hábitos em si? Sim, Total, né? Total. O hábito, você só consegue mudar seus hábitos se você se conhece. Uhum. A partir do momento que você se conhece, você muda os seus hábitos. Então, assim, é muito ligado isso. Porque você identificar sobre o que é realmente essencial, o que realmente precisa, é só através do seu... Só olhando pra você, Só né? olhando para nós mesmos. Então, quando você se olha e entende os seus porquês, as suas questões, as suas emoções, aí você vai falar assim, não, realmente, eu não preciso disso. Ou não, eu preciso mudar isso aqui, porque isso aqui não tá me fazendo bem. Isso aqui tá mexendo com a minha vida, com as minhas questões. Quando você vê, você tá fazendo coisas que você antes nem fazia e tá só vivendo a vida no automático. Então, realmente, o autoconhecimento é ele que traz essas mudanças. Sim. E às vezes olhando muito pro lado, né? Hoje a gente vive numa geração muito acelerada, rede social. A grama do vizinho, ela é melhor. Então, assim, a pessoa deixa de olhar pra ela, né? Por isso que é bom. É uma grande farsa, né? A rede social hoje. O outro só mostra aquilo que é bom. Não tem como. Rede social é recortes. A gente posta lá só o que é melhor. Né? A foto melhor, o melhor vídeo melhor, ângulo. então tudo. Então, sabe o que é bonito? É ser real. Isso que é bonito, ser real. De verdade, né? De verdade. Quando você é real, você consegue mudar os seus hábitos. Os seus hábitos alimentares. Você consegue ver realmente o que você precisa. O que você precisa de tirar da sua vida. O que você tirou que agora precisa de voltar. Então, é através desse autoconhecimento que você vai realmente se conhecendo, se pondo limites. Porque qual que é a nossa tendência? Só ter prazer. Prazer. Todo, o tempo todo. E quando você se conhece, você traz o quê? Responsabilidade. Quando você é responsável, através do seu conhecimento, não pra algumas coisas também. Aí você vai mudar seus hábitos. Você vai conseguir olhar, por exemplo, para um doce, né? Vou trazer aqui um exemplo. Para um doce e falar assim, olha, eu não preciso de comer esse doce hoje. Eu não preciso. É abrir mão do prazer imediato para você ter um prazer futuro melhor, né? Maior. Isso, e é entender que eu preciso seguir a minha dieta. Porque qual que é o objetivo da minha dieta? É realmente as pessoas começarem a trazer os questionamentos, né? Se questionar para mudar. Né? Porque qual que é o objetivo dessa dieta? Qual que é o objetivo de acordar às 5 da manhã para correr? Qual que é o meu objetivo de treinar? Você tem um objetivo, aí você vai mudar. Aí você vai mudar totalmente os seus hábitos. E aí você vai ter gozo dentro deles. O prazer, a satisfação de acordar cedo, treinar, fazer dieta, fazer marmita no fim de semana, deixar tudo congeladinho, tudo bonitinho. E as coisas vão fazendo tanto sentido, você fala assim, nossa, em 1 ano, em 6 meses, olha, tanto que eu mudei, meus hábitos são outros. Estou mais saudável, estou mais leve, estou conseguindo comer realmente da forma certa.
Eu tô conseguindo realmente saborear, entender, saber o sabor da comida. Então, E o resultado, ele vem por consequência desse processo. Ele vem. Eu também falo muito sobre essa questão do processo, porque não adianta a gente focar só, não, quero emagrecer 20 quilos pra ontem. Não, você vai ter que passar pelo processo de todo dia treinar, todo dia se alimentar bem, né? Beber água. Então, viver... Não é mágico. O resultado, ele vem por consequência das nossas escolhas ali, né? Então, e ele é resultado do que a gente faz a maior parte do tempo. Existem falhas também. Ninguém é perfeito, eu também não sou. O pessoal tem mania de, nutricionista tem a vida perfeita, segue 100% da dieta. Não, nem eu sigo 100% da dieta. Mas eu não desisto. Se eu, às vezes, exagerei no final de semana, eu volto, recomeço. Sempre há tempo de recomeçar. Recomeça quantas vezes for preciso. Exato. E é em todos os sentidos. Tudo, recomeçar quantas vezes for preciso. Em todas as áreas. Não é o fim. Né? Por exemplo, exagerar um fim de semana não é o fim. Não é o fim. Ficar sem treinar um dia não é o fim. Já passou, né? Passou, recomeça. Ok, vamos a partir de agora. Vamos, né? E assim você vai recomeçando e vai tendo mais comprometimento, vai tendo mais mudanças. Sim. Vai mudando os hábitos. E quando você vê ali, o seu processo está sendo muito bonito. Perfeito, é isso. Cá, muito obrigada. Infelizmente, o nosso podcast chegou ao fim, passou tão rápido, né? Muito rápido. Fui avisada ali agorinha, mas eu quero te agradecer. É incrível o quanto que você realmente acolhe e como que você realmente transforma vidas através da sua história, através da sua experiência, através do seu profissionalismo, né? Que você continua abençoando muitas vidas, né? Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui nos ouvindo identificaram com você, com a sua história. E gostaria de te agradecer e pedir para você deixar uma mensagem final para a galera que está ouvindo, né? Que às vezes está com uma dificuldade de se reencontrar ou está passando por um processo difícil e precisa de um recomeço. O que você diria para essa pessoa? Bom, eu diria assim que o se reencontrar, né? Ele não é voltar para trás, voltar para a dor. Mas é se descobrir após essa dor. O que você pode ser depois da dor? E é isso. Depois da dor, nós podemos ser tudo. Nós podemos recomeçar, nós podemos desenvolver melhor. Então, se reencontrar não é ter que você voltar lá no seu passado, não. É você conseguir acessar ele, olhar para ele e, como eu disse no começo, falar assim, nossa, como eu cresci ali diante daquele processo. Então, é dentro dessas dificuldades, desses momentos que a vida nos coloca, é que nós conseguimos realmente ter acesso também a quem nós realmente somos, o nosso eu. E aí, quando a gente passa por toda essa dor e olha e fala assim, nossa, eu realmente consigo ir muito além, eu consigo fazer diferente. E é isso, é se reencontrar de verdade. Não ficar esperando pelos outros. É realmente olhar realmente com muito amor. Eu sempre falo para meus pacientes, se olha com muito amor, porque você é capaz, você vai conseguir. Quando o olhar para nós mesmos, ele vem com amor, a gente consegue se respeitar. Isso é muito importante. Ser gentil, né, com você gentil. mesmo. Muito bom. Muito obrigada, Cá, mais uma vez pela sua participação aqui. Foi muito bom ter essa troca com você. Queria mais tempo, mas infelizmente acabamos. Então, muito obrigada. Quero que você deixe também aqui suas redes sociais, né? Onde que as pessoas podem te encontrar, né? Às vezes quer iniciar esse processo de transformação com você. Que ótimo. Bom, o Instagram, né? PC Cassiele Dias. Lá tem um link para agendamentos, né? A clínica, ela fica no Jardim Nova, aqui no Nova Suíça, né? Então, bem próximo. E vou estar pronta para acolher esse processo. Muito bom, Cá. Muito obrigada mais uma vez. E para você que ficou até o final, muito obrigada. Deixa aqui qual que foi o maior insight que você teve com a Cassiele. Deixa aqui nos comentários. Envia para alguém que precisa de ouvir esse podcast, que precisa desse olhar, para que ela comece a cuidar dela, né? Então, encaminha esse vídeo para que mais pessoas consigam acessar esse conteúdo que a gente conversou aqui. Muito obrigada. E para você que não me segue no Instagram, estou lá com como anapaulab.nutri. E o Instagram também do Podcoff é Podcoff com propósito. Acompanha a gente lá nas redes sociais. Vai ter um prazer ter você por lá. Muito obrigada e até o próximo episódio.